Hoje é quarta-feira, dia 21, e esse é o nosso quarto e último editorial do dia, mas não menos importante. Olha só, o Friedrich Merz, conservador, acaba de tomar posse lá na União Europeia e mandou um recado claro, absoluto para o Brasil, que fez o governo Lula estremecer. Ei, Brasil, nós vamos ajudar o governo Trump a colocar sanções em vocês. E aí, meu amigo, você sabe que quem vai mais sofrer com isso é o povo. Mas a tensão aumenta, né, em relação à União Europeia e agora o Brasil também pode ser alvo de sanções. Outro ponto também que a gente precisa falar é sobre o Supremo Tribunal Federal. Agora, uma matéria do Metrópolis acaba de nos mostrar que o presidente da CCJ mandou um recado duro, não só ao Alexandre de Moraes, mas ao todo o Supremo Tribunal Federal. Falou em magistocracia, é uma ofensa, né, para os membros do Supremo Tribunal Federal. E isso aqui é sinal de que a Câmara dos Deputados está pronta, preparada para retaliação. Outra matéria que nós devemos discutir aqui ainda sobre o Supremo Tribunal Federal foi o que a gente pode considerar como um ato falho do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o depoimento do Freire Gomes, general, parece que desestabilizou o ministro Alexandre de Moraes, que acabou errando aqui em alguns argumentos jurídicos e alguns estão falando até em confissão. E por fim, mas não menos importante, olha só, Brasil se tornou uma incubadora de espiões inimigos dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, com essa informação que veio do Correio do Povo, do R7, você acha que os Estados Unidos não estão mirando o Brasil com toda a força? Ah, tá sim. Então prepara, pipoca, prepara aí, senta, porque hoje as informações são aí mais um capítulo da nossa novela preferida, Brasil na mira dos Estados Unidos. E esse negócio está ficando cada vez mais tenso. As cenas dos próximos capítulos nem mãe de Ná saberá. Bora pra matéria? Calma aí, falta um recado. Pessoal, vocês viram que eu fiz a introdução do vídeo novamente. Os últimos dois eu fiz sem introdução. Já entrei, já fui de solavanco para a matéria. E aí, é óbvio, quem manda no canal? Sou eu? Não, vocês. Eu fiz uma enquete com vocês e perguntei, pessoal, como vocês preferem os vídeos? Com a introdução, com o resumo das matérias, como eu sempre faço, ou sem introdução das matérias, direto das matérias. E aí, 71% definiu que preferem com a introdução. Então, a gente já começa assim com a introdução da matéria, explicando sobre o que a gente vai falar, tá? Só que é o seguinte, último recadinho, é rápido, eu prometo, tá? Vocês sabem que eu, assim, das matérias, dos jornais que eu sigo e que eu vejo uma credibilidade muito grande é a Gazeta do Povo, que é uma super parceira aqui do canal, né? Tá sempre mandando conteúdos, liberou que a gente possa usar a assinatura para trazer conteúdo de relevância para vocês, e aí eu estou ajudando a divulgar. Sempre que tem alguma novidade, eles me pedem e eu faço questão de ajudar. Olha só, por apenas R$ 8,25. Olha a promoção, R$ 8,25 durante um ano inteiro, só pagando R$ 8,25, você vai ter acesso a todo o jornal, acesso ilimitado, né? A todos os conteúdos do site, do aplicativo também. Foi uma parceria que eles fizeram especial aqui para o canal, tá? 70% de desconto durante um ano inteiro foi o que eu consegui, porque a gente quer que vocês fiquem bem informados, mas de jornais que são sérios. Então, tá aqui, ó, gazetadopovo.com.br/Sandro, ou aqui no QR Code você vai conseguir fazer a sua assinatura. E detalhe, adivinha, né? Quem chegou ali para compor o grupo ali de comentaristas? Só tem gente que, assim, que eu sou fã, que é o Alexandre Garcia, o Pousonoff, Lacombe. Mas olha só, Nicolas Ferreira, anunciado como comentarista da Gazeta do Povo. Então essa, né, eu tinha que trazer para vocês. Então não distorce os fatos, traz da forma que precisa ser, não recebe nada do governo, e ainda se você não é assinante, eu assumo aqui para vocês que vale muito a pena. Tá aqui o link, gazetadopovo.com.br/Sandro, como eu disse, R$ 8,25 por mês durante um ano inteiro. Essa promoção que eu consegui para vocês aí, tá bom? E para quem acompanhou até agora, não esquece de se inscrever no canal também não. E vamos embora para matéria.
matéria. É o seguinte, pessoal, não dá para ignorar essa publicação aqui. Matéria do Metrópolis, do Igor Gadelha, o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, fez uma crítica ao STF. Ele disse o seguinte, abre aspas, não vivemos em uma magistocracia. O atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é, sem sombra de dúvidas, a principal comissão colegiada lá do Congresso Nacional. Para você ter noção, o papel da Comissão de Constituição e Justiça é o controle de constitucionalidade. Tá? Então, todo o projeto de lei precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai dizer, olha, esse processo é constitucional ou inconstitucional. Então, dentro do Congresso, ele tem a última palavra sobre a constitucionalidade. E é por isso que, via de regra, eles colocam juristas ali para estar à frente da Comissão de Constituição e Justiça. Qual que é o detalhe aqui? Né? O atual presidente, que é o Paulo Azi, foge da regra. Porque até agora, quem é que desce a lei no STF? Quem é que critica o STF demais? A oposição. Os da base do governo Bolsonaro. E aí vem aquele discurso, olha, estão criticando o STF porque querem livrar o Bolsonaro, querem colocar o Bolsonaro de vitimista. Mas o Paulo Azi, ele não é bolsonarista, ele é do União Brasil. E é por isso, né, que durante uma entrevista, né, ao Metrópolis, ao Igor Gadelha, ele foi claro. Ele disse que a corte fez uma interpretação da Constituição completamente equivocada, lá no caso Ramagem, e que o Congresso deverá se debruçar para retomar a convivência entre os poderes independentes e harmônicos. Ele disse que existe sim um ativismo judicial e que, no fundo, isso parece, né, nas palavras dele, isso me parece se transformar até numa disputa de poder. Acho que vai chegar um momento em que os principais líderes dos diversos poderes vão precisar sentar, discutir e retomar a convivência entre os poderes independentes e harmônicos. E é isso que a nossa Constituição estabelece, disse o deputado baiano. E aí ele ainda criticou, né? Cutucou o Supremo Tribunal Federal. Disse o seguinte, abre aspas, não vivemos em uma magistocracia, mas sim em uma democracia, que pressupõe o poder do povo. Ainda continuou. Isso aqui vem de algum tempo, mas efetivamente chega o momento de parar e reorganizar. Estamos vivendo numa democracia. Democracia pressupõe o poder do povo. Não vivemos numa magistocracia, vivemos numa democracia. Confirmou ainda. Resultado disso aqui. O STF não recebeu bem essas informações. O que a gente começa a entender é que figuras do próprio Congresso Nacional estão se sentindo incomodadas, totalmente incomodadas, com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, até gente do Centrão. Eu levantei uma tese durante a minha faculdade, tá? Uma tese de que, assim, eu sou meio atrevido, de que Montesquieu estava errado, tá? Sou meio atrevido, eu não vou mentir, não. Na minha visão, quando eles falam em separação dos poderes e 3 poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, eu defendi a tese que não, isso não são poderes, são funções, e já embasado em outras teses. O que existe é o poder único, poder do povo. A Constituição começa dizendo, todo poder emana do povo. Então, o único poder que existe nesse trem que nós chamamos de democracia é você, é eu, só que no papel. Porque, na verdade, meu amigo, não é assim, não. E aí, executivo, legislativo e judiciário são funções do poder que nós delegamos àqueles que, pelo menos em tese, deveriam ser votados por nós. O judiciário não é. Então, quero dar meus parabéns aí ao Paulo Azi, tá? Tem que ter fibra, tem que ter coragem. Gostei. Pois é, pessoal, a gente precisa entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Friedrich Merz, já ouviu falar desse cara? Pois é, se não ouviu, calma, senta, anota o nome Friedrich Merz, que você vai ouvir falar muito desse cara ainda. Antes dele, tinha um cara lá chamado Olaf Scholz, né? Esquerdista.
Pois é. Já o Friedrich Merz não é nada esquerdista, não. Pelo contrário, tá? Ele é uma figura que, sem sombra de dúvidas, é conservador. E aí o Friedrich Merz, né, tomou posse como novo líder da Alemanha no dia 14 de março de 2025, ou seja, há uma semaninha atrás, e já começou causando. Sabe qual que foi a declaração do Friedrich Merz em relação ao Brasil? Ô Brasil, vem cá, você tá precisando de uma sanção, hein? Vamos ajudar o Trump a te sancionar. É o seguinte, todo mundo sabe que o Lula andou sentando ali, né, pousando para foto ao lado de um monte de ditador. Inclusive, tem muita gente questionando, só que eu ainda não consegui fontes oficiais para trazer uma matéria bem elaborada. Uma certa relação entre o Lula e esse aí de boina vermelha, que é o lá de Burkina Faso. Mas o Lula foi tão criticado, mas tão criticado, que até o Estadão escreveu o seguinte: olha, a imagem de Lula na Praça Vermelha, ao lado de facínoras, para ver o desfile de mísseis que massacrarão inocentes na Ucrânia, marcará o dia da infâmia da política externa do Brasil. Qual que é o problema disso? O que, que representa isso? E aí é que entra a atuação do Merz, que é o novo chanceler da Alemanha, mas já entrou com um bom diálogo com toda a União Europeia. É o seguinte, matéria da Folha de São Paulo. O Brasil entra na rota de sanções contra a Rússia de quem compra mais de 60% do diesel importado. Segundo essa matéria da Folha de São Paulo, a Europa vai começar agora a aumentar a pressão sobre Moscou, sobre a Rússia e sobre o Putin por meio de sanções, e sanções econômicas e pesadas. Foi isso o que foi acordado, né, entre parte da União Europeia após uma conversa que aconteceu, inclusive, com o próprio Putin, né? A postagem foi feita pelo Friedrich Merz. Pois é, na noite de segunda-feira. Então, na segunda-feira, ele fez essa postagem dizendo: olha, tem jeito não, nós vamos partir para cima da Rússia, nós vamos, com toda certeza, impor várias sanções e sanções pesadas à Rússia, não vamos nos curvar diante da Rússia. Só que o negócio complicou um pouquinho. Ele falou que teve uma conversa com líderes europeus e também uma conversa com o próprio Donald Trump. E que essa conversa foi o último indício de uma nova ofensiva econômica contra a Rússia. Quem está na alça da mira, no entanto, não é só a Rússia. São países que compram petróleo do Vladimir Putin, e entre eles o Brasil. A acusação que se tem aqui ao Brasil, principalmente depois de tanta cheirada um no outro aí, a acusação que se tem aqui, nessa história toda, é que o Lula está comprando coisas da Rússia para financiar a guerra contra a Ucrânia. Que o Lula está financiando a ditadura. E o intuito dos países democráticos é justamente impor sanções, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Rússia, é para que esses países minem financeiramente para que não possam continuar causando caos, né? Causando guerras pelo mundo afora. E aí, como eu disse para vocês, o Lula entra na mira. A acusação do Friedrich Merz é que o Brasil também está apoiando a Rússia através da compra de petróleo, inclusive 60% de petróleo. Tá? É tenso, é bem tenso. Mas se você acha que tá pouco, bobagem pouca, é brinquedo aqui no Brasil. Você já imaginou o Brasil ser visto lá fora, depois de tanta coisa, né? Tanta imagem negativa que o Lula já passou sobre o Brasil, falando lá sobre TikTok com o Xi Jinping, mandando um foco para o Elon Musk, falando mal do Trump lá na Rússia, assistindo as armas de guerra que passariam para atingir os inocentes ucranianos. Pois é, já não bastasse tudo isso, agora a imagem do Brasil é incubadora de espião russo. Pois é, você pode achar que é alguma piada, é algum exagero, mas olha só a fonte. R7, tá? Aqui a gente não trabalha com fonte lá do TikTok do Zé ou do... Não, é fonte formal, matérias publicadas. Inclusive, a fonte oficial que eu peguei essa matéria não é nada mais, nada menos do que o The New York Times. Meu amigo, a publicação é do The New York Times. Segundo o The New York Times, né, e foi republicada aqui no R7,
A Rússia colocou espiões no Brasil para investigar os Estados Unidos. É, meu amigo. Imagina o Trump lendo essa matéria do The New York Times, né? Oh, o que é que o Lula tá fazendo? Vamos sancionar o Brasil. Pois é mais ou menos isso aí que eu vejo a postura do Trump, né, quando ele lê uma matéria dessa. Pois é, segundo o The New York Times, a atuação de espiões russos no Brasil, né, começa, não é de hoje, não. Há um plano ilegal dos russos para fazer operações ilegais e investigações. Adivinha onde? Nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio. E uma vez que eles estão vestidos da camisinha, né, do verniz verde e amarelo. Não, verde e amarelo não. Isso aí vocês erraram, tá? Na publicação de vocês. Porque se eles estivessem de verde e amarelo, o ministro Alexandre de Moraes mandava prender. Mas uma vez que eles têm aqui vamos dizer, o CPF brasileiro, a certidão de nascimento brasileira, né, os caras estão passando para tudo quanto é lado como brasileiro. O que fez com que o próprio Estados Unidos alertem, né, levantem um alerta sobre os brasileiros. Se brasileiro é mesmo brasileiro ou é russo disfarçado. E aí o que eles estão fazendo? Uma vez que eles têm esse verniz verde e amarelo, né, como diz a matéria aqui, eles criam empresas no país. E essas empresas que são construídas são subsidiadas pelo governo russo e os recursos dessas empresas, inclusive uma das empresas que ele citou aqui, é uma empresa de impressões 3D que foi criada, né, por um Artem Shrev, acho que é isso assim que fala o nome dele, né? O que ele fez? Ele, um espião e uma espiã vieram para morar juntos, para constituir uma família, como se brasileiros fossem cariocas, da chama, tá? Cariocas viviam lá no Rio de Janeiro, montaram uma empresa de impressão 3D, muito lucrativa, usava esse dinheiro para fomentar e criar novos espiões russos aqui na República das Bananas. É pouco, né? É mole. E aí vai além. Você lembra dessa matéria aqui que foi publicada em agosto de 2024, né? Começou muita coisa a ser espalhada depois, divulgada principalmente depois de 2023. O que aconteceu em janeiro de 2023, hein? O que mudou no Brasil? Eu não sei o que mudou no Brasil, não. Mas uma coisa mudou. O negócio ficou meio bagunçado. Mas, enfim, o espião russo, nascido em Goiás, não é eu não, tá? Não é eu não. Que foi trocado por prisioneiros americanos. Os governos americanos e russos completaram na quinta-feira a maior troca de prisioneiros desde a Guerra Fria. Pois é, espiões, né, russos que estavam sob o poder dos americanos. O que aconteceu aqui nesse caso aqui? Esse cara aqui, ó, fazia-se passar por goiano, né? Falava que era goiano. Mikhail Mikushkin, né? Assumiu o nome falso de José Assis Giamária para se infiltrar em universidades do Canadá e da Noruega. O que os caras faziam? Os caras vinham para o Brasil, conseguiam uma certidão de nascimento, tudo estruturadinho, ficava aqui no Brasil, pegava cultura, muito tempo, é uma estratégia de longo prazo, tá? Muito tempo. Depois conseguiu documentos de escolas, como se estivessem formados, certidão de nascimento, e depois iam para outros países, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa, para estudar nas universidades e espionar o país. Chegamos a esse nível já. Aí eu te pergunto, de agora. E detalhe, se saía certidão de nascimento, se saía certidões de estudos de segundo grau, conclusão de segundo grau, isso tem autoridade envolvida. Não tenha dúvidas que tem autoridade envolvida no meio disso. Agora, outro ponto interessante também, que a gente pode falar sobre esses espiões russos aqui no Brasil, é um filme que eu assisti e que, cara, assim, vendo a doideira que o mundo está se tornando, eu já não duvido, é demais nada. Não duvido de nada. Tem um filme, né, que os espiões vinham para o Brasil. Vinham, né? No caso, eram espiões que foram para os Estados Unidos nesse filme. Espiões russos. Mera coincidência. E aí os espiões tinham que conviver com marido e mulher, inclusive ter filho. Eles criavam os filhos a vida inteira dentro do país, dentro dos Estados Unidos, para investigar tudo do país. Ele era um espião nascido no país para ser contra o país. E se ele se rebelasse, os próprios pais
eram obrigados a matar ele. Aí nesse filme, não lembro o nome do filme, o filho descobre, ele se rebela, e aí os pais tentam matar ele, né? Sobre ordem do governo russo. Olha que loucura. Mas assim, vendo o que está acontecendo no Brasil, eu já não duvido de mais nada. Sinceramente, duvido de mais nada, né? E é isso, bora para a próxima, né? Pessoal, vamos falar agora do julgamento que está acontecendo lá em Brasília, no STF. O que aconteceu? Ontem foi o dia da oitiva, né? Foi o dia de um julgamento onde eles aceitariam umas denúncias sobre alguns presos, né? Sobre alguns indiciados, no caso da trama golpista Tabajara. E aí o STF acabou aceitando sobre 10 e negando sobre 2. Anteontem foi, né, a oitiva da testemunha de acusação, algumas testemunhas, inclusive o principal deles, o Freire Gomes, que era o sustentáculo de toda essa trama golpista. O herói, na visão da esquerda, que deu voz de prisão ao Bolsonaro e falou: se você tentar o golpe, se você tentar contra o meu Lulinha, eu te prendo. Pois é. Essa era a ficção. Só que o Freire Gomes, na hora que foi ouvido, negou tudo isso. Falou: não aconteceu nada disso, não. É a imprensa que inventou esse negócio. O relatório da Polícia Federal aí tá meio esquisito. Isso, de certa forma, desestabilizou a narrativa, né, e a estrutura que eles passaram ali. E aí, ontem, no meio dessa história, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele acabou meio que enfiando os pés pelas mãos, deu uma desestabilizada, né, na narrativa deles. E aí, olha só o que o ministro Alexandre de Moraes falou. Não existe tentativa de golpe. Ué, se não existe a tentativa de golpe, o Bolsonaro está sendo acusado por quê mesmo? Não é tentativa de golpe? O próprio ministro falou que não existe essa tentativa de golpe. Dá uma olhada no que ele falou aqui. Tentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Tentar... Peraí. Então, não existe a tentativa. Só existe a consumação. E se há consumação, não há condenação. Porque o cara está no poder. Olha, o que eu aprendi na faculdade foi bem diferente disso aí. Mas num ponto a gente tem que concordar. Não há a tentativa de golpe por parte, né, do Bolsonaro até agora, do que a gente viu. Pelo menos é a visão que eu tenho fazendo análise, né, de tudo que está acontecendo, de todas as provas que estão sendo divulgadas, inclusive sendo divulgadas aí de uma forma assim meio, sei lá, né, a granel pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, hoje saiu mais uma, tá? Hoje quem está sendo ouvido, né, é o chefe da aeronáutica, o Carlos Almeida Batista. E o Carlos Almeida Batista agora serviu para a narrativa para confirmar aquilo que o Freire Gomes desconfirmou. Você está entendendo que eles estão se embananando cada vez mais nessa história? Ex-chefe da FAB reafirma o STF. Teve a reunião golpista. E também que teve ameaça de prisão ao Bolsonaro e o apoio da Marinha também. Ora, se o Freire Gomes, que é quem eles disseram que deu voz de prisão para o Bolsonaro, diz que não deu voz de prisão, então é uma testemunha que vai falar que ele deu um outro, né? O ex-chefe da aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, confirmou nesta quarta-feira, em depoimento ao STF, que o general Freire Gomes comunicou ao ex-presidente Bolsonaro que teria de prendê-lo caso avançasse com os planos golpistas contra a eleição de Lula. Pois é, mas o Freire Gomes desmentiu isso. Que esquisito manter essa narrativa, não fica? Fica meio esquisito manter essa estrutura. É esquisito. Fala a verdade pra mim, né? Você tá acreditando nessa história da trama golpista ou isso ainda não te convenceu? Eu gostei da atuação dos advogados de defesa, que me convenceram muito mais do que a acusação. Muito mais. Pois é, pessoal. Não bastasse essa loucura toda, eu já falei pra vocês do domo de ouro do Donald Trump e nós vamos ter que falar de novo sobre ele. Por quê? Porque está causando pavor, pânico na China. Pois é.
Olha só, o Donald Trump é meio doidão, nisso vocês já sabem. E aí ele tem uma arma, né, muito poderosa, um pitbull chamado Elon Musk. Você sabe disso, não sabe? Pois é. O que, que é o e como vai funcionar o Domo de Ouro, escudo antimísseis dos Estados Unidos? Pois eu até errei, né? Falei que o nome ia ser a matéria que errou, tá? Não foi eu não. Mas disseram que o nome ia ser Domo de Ferro, né? Domo de Ferro, né? O escudo de ferro é o nome que se dá ao sistema antiaéreo lá de Israel. Ele é um sistema muito louco, né? Um sistema utilizando inteligência artificial. Se alguém tenta atingir, por exemplo, vamos lá, o Xi Jinping, não, o Hezbollah, né? O Hamas, taca mísseis em Israel. A hora que já entra no espaço aéreo, a inteligência artificial já reconhece, e eles tacam mísseis que vão fazendo curva até acertar o míssil, e o míssil explode no ar. Não chega na Terra, não mata ninguém. Esse é o sistema, a estrutura do domo de aço, né, do domo de ferro, tá? De Israel. Só que agora o Trump está querendo usar o domo de ouro. Por quê? Porque ainda é mais poderoso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira o projeto Domo de Ouro, um ambicioso sistema de defesa antimísseis avaliado em 175 bilhões, cerca de R$ 1 trilhão. É grana, viu? O Domo de Ouro foi concebido para integrar capacidades terrestres e, olha a diferença aqui, espaciais, com uma rede de satélites, provavelmente centenas, para detectar, rastrear e interceptar mísseis em 4 estágios. Antes do lançamento, início do voo, no meio do trajeto e nos minutos finais, quando descem em direção ao alvo. O que muda aqui do sistema de Israel? O sistema de Israel reconhece o domo de ferro quando ele já entra, né, no espaço aéreo de Israel, porque Israel tem um monte de satélites em volta. O que muda no domo de ouro do Trump? A hora que o míssil sai, tá lá, vamos dizer, lá na Coreia do Nortezinha lá. A hora que o míssil sai, começa a voar, o sistema do domo de ouro já vai acionar aqui. Então ele vai ser interceptado ou no meio do caminho, ou a depender da velocidade, do tamanho da vazão, talvez até dentro do próprio espaço aéreo do país que lançou. Ou seja, sem atingir de forma alguma, né, os Estados Unidos. Então, ou provavelmente, depende de onde vem, né, essa artilharia, provavelmente em alto mar. Isso aí começou a deixar a China meio que em desespero. Mas o pior de tudo não é isso. Você vai entender o porquê. A China pediu que os Estados Unidos abandonem esse desenvolvimento do domo de ouro. O país disse que está seriamente preocupado após o anúncio da construção do sistema de defesa aéreo por Trump e de que a China também vai ter que construir um, porque ela não pode ficar sem. Mas a China foi além. Ela contou um segredinho dos Estados Unidos. Matéria do G1, só para citar a fonte, tá? Domo de Ouro. China diz que Estados Unidos criaram um risco de guerra no espaço ao anunciar o escudo antimísseis. Chineses disseram estar profundamente preocupado com o projeto de escudo americano anunciado por Trump na terça-feira. Russos sugeriram a retomada de conversas sobre o controle de armas nucleares. Por que eles ficaram desesperados? Os chineses informam e descobriram que esse domo de ouro do Donald Trump, ele vai ter um impacto, mas tão grande, que ele vai conseguir atingir alvos no espaço sideral. Então, se tiver satélites chineses por aí circulando, o que o Donald Trump pode fazer? Derruba, tá? Vai acontecer. Ou seja, eles estão falando que a guerra vai ser travada no espaço sideral. Ou seja, os mísseis vão para derrubar os satélites americanos, o míssil americano intercepta. Ou seja, e aí começa uma corrida nuclear aeroespacial. Algo que pode levar ao fim da humanidade. Ô, louco, meu irmão. Que doideira isso, hein? Que doideira. Mas, peraí. Vamos entender um pouco mais. Isso é possível? Sim, é possível. Porque hoje, o maior número de satélites
já existentes, inclusive que a NASA utiliza. O maior CPF do mundo com contratos com a NASA é o Elon Musk. E a China sabe que no quesito aeroespacial, satélites, reconhecimento, ele está muito atrás dos Estados Unidos. Então, meu irmão, se o Donald Trump construir isso aí, cara, ele vai ficar quase invencível. O problema é a reação que a turma vai ter enquanto ele está construindo. É aí que mora o perigo. É aí, né, que o negócio o bicho vai pegar. E aí, só para encerrar, tem mais uma matériazinha, tá? Pois é, pessoal. Assim, a gente já tinha perdido um pouco, né, o hábito desse tipo de matéria, mas de 2023 para cá voltou muito. As malas de dinheiro, dinheiro vivo. Isso aí tá voltando com força total. Vocês sabem o porquê. Né? Eu não preciso nem explicar para vocês. Mas enfim, olha essa matéria da Mirelle Pinheiro, do Metrópolis. Quem são os empresários presos com 1,2 milhão de reais em mala no aeroporto de Brasília? Malas, dinheiro na cueca, malas de dinheiro indo para fora do roubo dos aposentados, empresários com mala de dinheiro de emendas parlamentares. Oh, meu Deus, todo dia isso? A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira 3 empresários amazonenses flagrados com 1,2 milhões em espécie escondido nas malas. A coluna apurou que foram detidos César de Jesus Glória Albuquerque e Eric Pinto Saraiva e Wagner Santos Moitinho, todos oriundos de Manaus. O trio embarcou no voo 3747 da Latam com destino a Brasília e foi surpreendido durante uma inspeção de rotina no Aeroporto Internacional da capital federal. As bagagens passaram pelo raio-x, onde os agentes federais identificaram o volumoso montante em espécie. Segundo a PF, os empresários admitiram o transporte do dinheiro, justificando que eram valores provenientes de contratos firmados com municípios do Amazonas, citando entre eles a prefeitura de Caoari. Aí a minha pergunta é: o que esse dinheiro foi fazer lá em Brasília? Porque foi no aeroporto de Brasília que esse dinheiro foi apreendido. Esse dinheiro saiu lá do município de Coari, no Amazonas, e vinha para Brasília. Para onde? Para quem? Você entende o risco de tudo isso, né? O risco de tudo isso. Então, assim, documentos oficiais confirmam que no último mês a administração municipal autorizou o repasse de mais de 2,5 milhões à empresa de César Albuquerque, a comercial CJ. Ou seja, o que esse dinheiro limpo, 1,2 milhões, está indo fazer em Brasília, saindo de um município? Mas este é um caso. Quantos municípios tem no Brasil? Quantos municípios podem estar mandando dinheiro para Brasília em dinheiro limpo, sem ser declarado, dinheiro lavado? Meu amigo. A República voltou com força. Que pena, né? Obrigado, pessoal, por quem acompanhou o nosso editorial. Sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente aprimora sempre para trazer o melhor resultado para vocês. E é por isso que alguém vem cá e deixa um comentário, eu mostro para vocês e falo: é assim ou vocês preferem do outro jeito? Então, a introdução, onde eu faço a apresentação do que eu vou falar no vídeo, o pessoal pediu, né? 75% pediu para deixar. Então, ficou a introdução, porque a maioria venceu e aqui é bem democrático o nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que tenham gostado desse editorial. Se ficou até o final, coloca no comentário, fiquei até o final. Gostei muito, tá? E aí, eu te agradeço e agradeço muito pela confiança, pela credibilidade que vocês têm no nosso trabalho. Vejo vocês no próximo editorial.